Fala galera, eu sou o Tiles e hoje a gente vai fazer esse preset do zero no After Effects para que um layer atravesse a tela sem keyframes, só expressão. Então vamos nessa? Tô aqui no After, eu já fiz um BGzinho, vou criar um objeto para a gente movimentar na tela, um retângulo, como se fosse um carrinho. Então vou começar criando dois controles, um drop down, vou criar horizontal, vertical. A gente vai definir como que vai ser o movimento do nosso objeto. Aqui tá bom, só dois. Deixa eu dar uma cortada aqui no layer, só, pronto, fica aqui. Próximo, checkbox. Pra gente verificar, inverter, se o movimento vai ser invertido ou não, ou seja, pode ser da esquerda para a direita ou o contrário, e também de cima para baixo ou o contrário. Então vai ter um checkzinho aqui para verificar isso. Aí a gente já pode começar. Alt clique na posição, vou abrir um espaço aqui, dá um Shift Enter, ó, ele já cria umas linhas. Aí o After não fecha isso na nossa cara, quando você clica fora. Então vamos começar pegando os controles, né? Criando as variáveis para isso. Então dir é igual a... Vamos pegar aqui Alt e arrasta. Ponto value vai ser 1 ou 2, nesse caso, né? O item 1 ou o item 2. E a próxima, uma variável para o inverter. Ponto value vai ser true ou false, certo? Então a gente já pode começar a fazer os cálculos. A gente precisa saber qual é a largura do objeto, em que ponto ele vai começar e em que ponto ele vai terminar. Então isso vai ser baseado na direção dele. Então vamos testar primeiro se o dir for 1, é que a gente quer fazer o movimento horizontal. Então, já vou fazer aqui, ou depois os cálculos aqui para o vertical. Então, uma variável w, para a gente pegar a largura. A gente vai usar source rect@time, que vai trazer para a gente a largura, altura, topo, o ponto da esquerda. Então, a gente quer saber esses valores no endpoint do layer, né, que é o começo dele. Então a gente pega a largura e a gente vai multiplicar isso pela escala x do objeto dividido por 100. Ou seja, esse valor aqui da largura, ele vai retornar a largura do objeto independente do scale que a gente está. Se o objeto tiver 200%, ele vai ter a mesma largura para essa função aqui, se ele tiver 100%. Então, para a gente saber a largura real dele, a gente precisa multiplicar pelo scale. Ou se tiver 100 pixels de largura, com um scale de 200, então vai ser 100 pixels vezes 200 sobre 100, que é 2. Então, 100 vezes 2. Assim a gente consegue os valores reais da dimensão do objeto. Sabendo a largura, a gente vai definir a posição inicial, que nesse caso do movimento horizontal é 0 menos metade do objeto, para ele começar fora da tela, né? Então a gente vai fazer menos largura sobre 2. Num caso do objeto de 100 pixels, ele vai começar no menos 50, fora da tela. E aqui uma variável para o final. Ele vai terminar no final da composição mais metade do tamanho dele. A gente pega a largura da comp mais metade da largura do objeto. Então esses são os primeiros cálculos para o movimento horizontal. Então a gente pode copiar isso para o vertical, que a gente vai mudar algumas coisinhas só.
em vez da largura, a gente vai precisar da altura. E em vez do scale X, a gente vai precisar do scale Y. É o outro parâmetro. A posição inicial seria a mesma coisa, que é a metade do objeto para fora da tela. Então a gente mantém esse menos W sobre 2. E a final seria a altura da comp mais metade do objeto. Agora que a gente já calculou os valores, a gente vai usar a função linear para transformar o in-point do layer, no caso aqui é meio que 1 segundo, a gente vai transformar na posição inicial. E o out-point, que é 3 segundos e pouco, a gente vai transformar no pós-fim, que é a nossa variável que tem a posição final. Calcular aqui, no caso, seria o valor do x, né? Então, pós-linear. A variável do tempo atual, que a gente está na composição, a gente vai transformar o in-point e o out-point em pós-in e pós-fim. Certo? Aqui a gente já teria o valor transformado do nosso x. Então a gente já pode testar isso. O resultado da expressão vai ser o nosso pós para o valor x. E a gente mantém o y do layer mesmo. Então passando aqui pela timeline, ó, nosso objeto começa ali. E durante a permanência dele vai até o finalzinho ali. Entendeu? Então ele faz esse movimento linear com esses cálculos que a gente fez. Agora a gente tem que implementar também o vertical e o invertido, né? Para a posição invertida, a gente vai usar o nosso checkbox ali, né? O valor dele, inv. Então a gente vai fazer assim. Caso a posição seja invertida, a única coisa que a gente precisa fazer é inverter o pós-in e o pós-fim. Então, o nosso pós vai ser inv é igual a false, significa que não está checado, que é o atual, né? Se sim, a gente vai usar essa conta. Se não, a gente vai copiar aqui o mesmo esquema e vai inverter essas duas últimas. Vamos ver se rolou. Então aqui mantém. E se a gente checar, ele vai fazer movimento contrário, né? Aqui eu acho que dá para escrever de outra forma. Em vez de igual a false, pode ser até not inv. Mesma coisa. Então, se não for invertido, faz uma conta. Se for invertido, faz outra. Outra coisa que a gente vai ter que implementar é a direção. Então aqui ela está colocando na posição horizontal. Então a gente vai verificar a variável de direção. Ela é igual a 1? Se for, a gente vai usar esse valor. Mas se não for, a gente vai usar o valor do x do objeto e a nossa posição no y. Aqui a animação continua igual. Mas se a gente mudar para vertical, ali veio o invertido, né? De cima para baixo. Bom, basicamente a lógica é essa. Agora, conforme eu fui usando, né, eu vi que, por exemplo, se você rotacionar, o After não entende. Na verdade, essa função Source Recture Time, ela não contempla as transformações, tipo scale e rotação. Por isso que a gente também teve que fazer essa conta. Dá para fazer mais cálculos para ver se tem rotação e tudo, mas eu achei mais simples colocar um controle a mais para a gente fazer um offsetzinho daquela ajeitada no valor inicial, no pós-in e no pós-fim. Então vamos fazer isso agora. Eu vou adicionar aqui um point control, que eu gosto de usar esse controle para também fazer offset, porque ele tem dois números, né? Aqui é o 0. Vamos pegar o valor dele, off. Já puxo dali. O primeiro valor a gente pode somar na posição inicial, mais off 0. E o segundo valor na posição final. Mesma coisa aqui embaixo. Então aqui, ó, ficaria essa rebarba. A gente vem aqui no offset, ó, e consegue ajustar a posição inicial e final.
caso necessário. Então esse foi o último ajuste que eu fiz depois de ter testado o preset em alguns trabalhos. Bom, tudo isso feito, a gente pode salvar, né, nos presets. Dou uma zerada nas coisas, porque o preset vai salvar os valores que tiverem aqui. Então vou colocar no que eu usaria mais, digamos. Offset 0. Aí seleciona, segura o Ctrl, vai selecionando tudo que você alterou e quer levar para o preset. Salvar, vou salvar em cima que eu já tinha testado, e é isso. Aí quando a gente tiver um objeto novo, vamos ver, a gente vem aqui e aplica. É isso por hoje. Eu uso bastante esse preset no meu dia a dia. Dá para incluir muito movimento na animação, no background, sem perder tempo para fazer. Você pode salvar variações e aplicar de uma vez para dezenas de layers, por exemplo. Você pode baixar o preset já pronto no meu Gumroad, nesse link que está aparecendo na tela. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, acompanhado. Deixe um comentário aí embaixo. Se inscreve no canal e nas minhas redes para mais presets, expressões e scripts para After Effects. Obrigado e até mais.